as perguntas e respostas. Quem tiver perguntas, passe aí para os nossos voluntários para começarmos o trabalho aqui. Muito bem, meus queridos. Vocês podem fazer suas perguntas, os nossos voluntários estão nas laterais. Você só passa a fazer a sua pergunta e levantar o braço que eles pegarão com você. Bom, Paulo, nós temos aqui algumas que já chegaram. Pergunta interessante. O que efetivamente acontece com o espírito na hora da morte do corpo físico? Olha, eu esqueci de dar uma informação, aliás, um aviso. Tem determinadas perguntas que me fazem quando eu faço essas apresentações, que se eu soubesse a resposta, eu estaria encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra. Isso vai depender de cada espírito. O que aconteceu durante a vida daquele espírito encarnado? Qual foi a conduta que ele teve? Evidentemente, isso vai depender do que tem acontecido, de quem é aquele espírito, qual foi a missão que ele trouxe aqui para a Terra. Nós estamos aqui com duas missões, duas razões fundamentais. Primeiro, para você saldar alguma dívida. Segundo, para você cumprir alguma missão. Então, essa missão foi bem cumprida? Não sei. Então, isso vai depender de uma série de fatores. Isso eu acho que vai ser caso a caso. Não é uma coisa uníssona para todos os espíritos que estejam reencarnados. Faça um exame de consciência. Ninguém conhece melhor você do que você. Ninguém conhece melhor a mim do que eu. Eu não sei nem por que tanta coisa foi colocada na minha frente. Eu, quando olho para dentro de mim, eu tenho vontade de sair correndo. Então, façamos um exame simples de consciência, sincera. O que eu fiz nessa vida? O que eu estou fazendo? Bom, então pode ser que eu demore um pouco mais ou um pouco menos para me libertar do meu corpo físico. Isso vai ser uma coisa individual de cada um. Outra pergunta interessante, Paulo. A pessoa fala o seguinte: nos seus livros, você sempre fala encarnação mediúnica. Poderia explicar o que significa essa expressão não encontrada nas obras espíritas? Anderson, cadê você? Mas você me pergunta essa pergunta. O que o Kardec está dizendo no livro dele? Ele está usando um outro termo, que é o mesmo. Possessão mediúnica, no bom sentido. O médium pode ficar possuído mediunicamente, no bom sentido. O que eu chamo de encarnação mediúnica ou então de superincorporação? Durante a superincorporação ou encarnação mediúnica, o médium não percebe nada do que está acontecendo e depois também não se lembra de nada. É diferente da incorporação pura e simples. O médium pode perceber alguma coisa e depois se lembrar de alguma coisa. O fenômeno da xenoglossia acontece quando ocorre a encarnação mediúnica, ou superincorporação, ou possessão mediúnica no bom sentido. Outra pergunta, Paulo. A pessoa sente ou percebe quando está chegando o momento ou aproximando de se desencarnar? Não. Qual seria o nosso sofrimento? Olha, eu acabei não perder, a gente não perde ninguém. Mas um dos meus anestesistas, há pouco tempo, ele desenvolveu um câncer no pâncreas. Ele sabia que ele ia morrer. Então, o médico pode perceber que está se aproximando o momento da morte. Você pode perceber se você tiver uma doença crônica, uma doença maligna, se está com um tumor que tenha sido incontrolável. Agora, mantenhamos a nossa confiança. A morte é uma passagem de um plano de vida para outro. Hoje à noite eu vou morrer, amanhã de manhã eu vou ressuscitar. Na hora que chegar o momento da passagem para o lado de lá, será como se eu adormecesse, e quando eu abrir os meus olhos, eu vou ver a minha mãe, eu vou ver meu pai, eu vou ver meus amigos. A minha mãe desencarnou no dia do meu aniversário. Era uma chance para 365. Olha só. Então as pessoas chegavam no sepultamento da minha mãe, não sabia se me dava parabéns ou se me dava pêsames. Então, no dia lá, muita coincidência. Amigos, vamos dividir, mais uma vez, os nossos conhecimentos. Eu não estou falando aqui para público, eu estou falando para uma família. Me considerem membros da sua família.
nós estamos sentando na nossa sala conversando. Eu tenho uma neta, ela nasceu, vai fazer em novembro 3 anos. Vocês estão vendo qual é a minha atividade. Sou cirurgião, sou professor, sou escritor, sou palestrante, sou músico, sou dançarino, eu vou por aí para fora. Quer dizer, tudo que eu posso fazer para alegrar o ambiente, eu faço. Vocês estão percebendo isso. Por que, então, a minha neta tinha que nascer com microcefalia? Por que a minha nora, quando eu estava com 3 para 4 meses de gravidez, contraiu o vírus da Zika? Tem alguma coisa estranha. Felizmente está na minha família. 3.000 crianças. Observem o que lhes contarei agora. A questão de 30 dias, 3.000 crianças, hein? A questão de 30 dias, pesquisadores da USP semearam tumores malignos no cérebro de ratos. Tumores malignos que só acometem crianças. Pegaram o vírus da Zika e injetaram nos animais. O vírus da Zika destruiu todas as células cancerosas, até aquelas que estavam formando metástase no esqueleto dos animais. Só o espiritismo explica uma situação dessa. Essas crianças vieram com uma bagagem kármica, mas, ao mesmo tempo, com uma bagagem missionária. Eu indaguei a um grande amigo, que até sugiro que você o convide, Sérgio Thyssen. Ele trabalha com um grupo seleto, é cardiologista, com um grupo seleto de médiuns em Copacabana. Atende crianças do mundo inteiro. As famílias mandam para ele vídeo de crianças com comportamento estranho. Ele atua à distância, a principal médium é a esposa, que é anestesista, e depois ele nos mostra o vídeo do tratamento e a criança absolutamente recuperada. Aí eu, Sérgio, 3.000 crianças com microcefalia, a minha neta está numa dessa. Será que você podia, lá no teu grupo, tentar saber pelo menos o que aconteceu em vidas passadas? Passam-se 10 dias, ele liga para mim. Olha, Paulo, eu vou te contar o que aconteceu, o que nós percebemos. Não precisa comentar nada com a tua família, mas eu acho que para você, experiências com crianças em campos de concentração nazistas. Apesar de tudo isso, eu não consegui, ao longo de toda a minha vida, ver tamanho amor dedicado a essa criança pela minha nora. Nunca vi tanto amor dedicado a essa criança pela minha nora. A criança não senta, a criança não anda, a criança não fala, a criança não come, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome, e ela é tratada com carinho extremo. Mais uma informação. Tem jovens aqui, tem senhoras, tem jovens senhoras, ou serão mães, ou já são. Os nossos amigos estão dizendo lá que não existe força mais poderosa no multiverso do que a oração da mãe pelo filho. Muito bem. Uma pergunta que nos fala aqui. Boa tarde. Encantada com as explanações. Qual a sua opinião sobre a eutanásia? E a outra fala aqui, né? A face oculta da medicina. Fala um pouco sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia. Através da ressonância magnética, tem mais um nome. Ressonância magnética é mais um nomezinho que tem aí. Agora não estou me lembrando. Você pode captar, de acordo com a corrente elétrica que está correndo no cérebro do paciente em coma, respostas pelo menos sim ou não. Bom, se você consegue captar a resposta, o espírito ainda está ligado no corpo. Tanto que ele está respondendo sim ou não. Então, eu estou com esse paciente. Então, eu posso fazer uma pergunta a ele. Olha, meu amigo, nós estamos fazendo tudo que é possível, mas não estamos conseguindo fazer com que você se recupere. Você quer que nós desliguemos os aparelhos? Ele pode responder sim ou não. Se ele responder sim,
perante as leis divinas, ele está cometendo um suicídio. Se eu desligar esses aparelhos sem perguntar nada a ele, eu estou cometendo um assassinato. Então, o que eu estou colocando nos meus livros é o seguinte, olha, eu acho melhor esperar um pouco e dar todo o conforto possível, se é possível se falar em conforto num estado desse, a esse paciente. Eu não quero assumir a responsabilidade de desligar um aparelho e o paciente morrer porque eu desliguei o aparelho. E nem quero, se eu estiver nesse estado, dizer sim, desliga, porque eu posso estar cometendo suicídio. Ainda tenho minhas dúvidas. Agora eu estou com esperança em quem? Na tecnologia médica. Se a tecnologia médica já está captando resposta sim ou não, ela pode não captar resposta nenhuma. Se ela não captar resposta nenhuma, é porque o espírito já se desligou do corpo. Mais uma vez, eu lembro que está na mão da ciência todas essas respostas. A tecnologia médica está cada vez mais sensível e ela vai detectar se o espírito está ligado ou não está no corpo. Se não está, se o corpo é só um vegetal, desliga o aparelho. Agora, é aquilo que eu falei, não conheço todas as respostas. Estou dando só uma opinião. Doutor Paulo, no caso do aborto espontâneo, o que acontece com o espírito nesse momento? Provavelmente alguma coisa não deu certo e o espírito se desligou e ocorreu um aborto espontâneo. Não posso deixar de me lembrar que existe uma equipe de geneticistas, de médicos, de físicos, de químicos, de técnicos, acompanhando cada encarnação. Então, é neles que eu estou depositando a minha confiança. Quando eu passar por lá de lá, eu vou entender isso. Eu vou entender isso. A pessoa pergunta o seguinte, quando uma criança tem carinho, amor por nós, mesmo não sendo da nossa família, e nós também por ela, significa que ela é reencarnação de alguém da nossa família anterior? Pai, mãe, filho, etc.? Sim. O que aconteceu em vidas passadas? Esse é o problema. Nós só conseguimos raciocinar na vida atual. Esse é o nível de humanidade a qual nós pertencemos. Nós não conseguimos pensar o que será que aconteceu nas vidas passadas, entre minha esposa, entre as coisas que foram colocadas na minha vida. Eu casei com uma psicóloga. Diante do que foi colocado na minha vida, eu só podia casar com 2 mulheres. Ou uma psicóloga ou com uma psiquiatra. Então, nós temos que sempre raciocinar o que aconteceu em vidas passadas, por que agora eu estou nessa família. Os espíritos evoluem em grupo. Eu não vou me sentir feliz se eu estiver evoluindo e o meu filho estiver lá embaixo. Eu vou esperar, ou vou retornar para ajudá-lo. Então, tudo isso devem haver conjugações, que a materialidade do nosso espírito, incrustado no corpo físico, não permite ainda que nós percebamos. Grande parte do que nós estamos aqui tratando são hipóteses, mas hipóteses mais ou menos fortes de acordo com as informações que nos chegam dos nossos amigos espirituais. Doutor Paulo, ouvi em uma palestra espírita que é o óvulo que escolhe o espermatozoide, que o vai fecundar. O senhor tem algo a dizer sobre isso? É o óvulo que? Que o óvulo é que escolhe o espermatozoide. O óvulo que escolhe o espermatozoide. Ele ouviu na palestra. Lembra que eu falei, tem determinadas respostas que, se eu soubesse, estaria encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra. Inteligências estão por trás disso aí. Isso eu não posso negar. Então, é aquele óvulo, é aquele espermatozoide, não é obra do acaso. Paulo César, o que aconteceu no passado com crianças autistas? Elas são super inteligentes. Usaram como a inteligência? Quando eu era adolescente, saiu a notícia de que um artefato chamado bomba de nêutrons tinha sido desenvolvido nos Estados Unidos. Se uma bomba de nêutrons fosse lançada em cima de Divinópolis, toda a vida seria eliminada. Humana, animal e vegetal. E as propriedades ficariam intactas. Só eliminaria a vida. Quanto de inteligência foi gasto na construção de um artefato desse? E se esse artefato fosse realmente explodido? Que responsabilidade você assumiria? Então você está planta, não tem saída. Planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Planta o que quiser, a colheita é obrigatória. Um aborto em um feto todo deformado é um crime?
senhor que responde. Ser mediador tem essas, né? Tá lá. Bom, eu vou me desviar um pouquinho da resposta, hein? Nem vem. Um pouquinho só. Se eu tiver gêmeos chifópagos, eu vou abortá-los? O que o Espiritismo fala em termos dos gêmeos chifópagos? Espíritos reencarnaram e desencarnaram. Reencarnaram e desencarnaram. Reencarnaram como irmãos, um matou o outro. Reencarnaram como pai e filho, um matou o outro. Reencarnaram como amigos, um matou o outro. Reencarnaram como um matou o outro. Olha, vamos deixar esses dois espíritos reencarnarem praticamente no mesmo corpo, porque o que fizer um vai fazer o outro vai sentir. Essa é a razão, a explicação espírita para o aborto. Olha, cara, se eu enchia minha roupa de bombas e explodi um avião, ou me lancei com a roupa cheia de bombas dentro de um prédio, como é que estará o meu perispírito do lado de lá? Os nossos amigos estão dizendo que a deformação perispiritual é tamanha que eles não podem nem reencarnar no corpo igual ao nosso, porque não cabe, não encaixa. Então a solução é deixá-los reencarnar em planetas que em relação à Terra estão na Idade da Pedra, como trogloditas, como australopitecos, pitecantropos, neandertais e vai por aí afora. Tamanha é a deformação do perispírito desses espíritos. O que aconteceu na vida passada para esse feto vir tão deformado? Ele explodiu o seu próprio corpo? Como é que vai estar tudo o que está acontecendo na humanidade de tragédia é fruto da ignorância. Enquanto nós não tivermos esclarecimento para tudo, nós vamos conviver com... Está com vida? Eu não sei, é uma decisão muito difícil. Eu acho que nós temos que tentar, através... Olha a mediunidade, como vai ser importante no futuro, hein? Principalmente ligado à medicina. O que aconteceu com esse espírito em vidas passadas? Ele está todo deformado por quê? Se nós fizermos o aborto, simplesmente nós vamos adiar a recomposição desse perispírito em outra encarnação em que ele virá também deformado? Nós temos que aguardar um pouco. Não tenho todas as respostas. Uma pergunta interessante. Como que a espiritualidade nos alerta sobre a questão das inseminações artificiais? Absolutamente de acordo. Eu estou com um neto de 2 meses, primo da menina com microcefalia, que é fruto de uma inseminação artificial. Essa inseminação artificial quase deu um resultado completo. O pé direito do neném nasceu virado para trás. Não tem problema, está botando gesso uma vez por semana e o pé já está corrigido. Se você não vai implantar o ovo, ele pode ser sustentado em laboratório por 3 anos. Depois desses 3 anos, ele vai se degenerar. E aí começam as discussões filosóficas e religiosas. Mas isso é uma forma de vida. Você vai jogar no lixo essa forma de vida? Você vai utilizar esse ovo como um elemento de experiência? Qual é o problema de você usar? O espírito ainda não está ligado no ovo. Ele só vai ser ligado na hora que você pegar esse ovo e implantar no útero materno. Aí o espírito vai ser ligado. Então, qual é o problema de utilizar esses ovos em pesquisas que possam trazer soluções, por exemplo, para a diabetes? Mal nenhum. Não sou contra. O próprio Kardec dizia, olha, se a ciência amanhã demonstrar que o espiritismo está equivocado em algum ponto, o espiritismo vai se consertar e se colocar na direção correta. O próprio Kardec disse isso. Então, eu acho que não tem nenhum mal você utilizar inseminações artificiais. Quantos espíritos estão sendo ajudados? A minha nora não tinha condição, o meu filho não tinha condição de engravidar a minha nora. Mas, através de um tratamento com inseminação artificial, o filho dele conseguiu nascer. E vai ser filho único. Quem é que vai cuidar do meu filho quando ele estiver com 90 anos? É importante, todo casal, eu acho que tem que ter pelo menos um filho. O meu pai morreu com 93 anos.
Eu sou filho único. Quem é que cuidou do meu pai quando ele estava com 93 anos? Então, vem cá, o cara, tu não vai ter filho, não? Não, não quero, não posso, não consigo. Então tá bem, eu acho que você tem que fazer uma inseminação artificial, porque eu não sou eterno não, hein? Mas ter uma tarde eu vou passar por lá de lá. Aí. Bom, o nosso tempo aqui é curto, Paulo, e o pessoal está querendo aqui o nome de um senhor, tem algum site ou blog, alguma coisa que possa estar entrando em contato. Eu já aproveito a oportunidade para agradecer de coração a sua oportunidade e pode nos deixar aí a sua mensagem final. Vou deixar uma mensagem final. Vou deixar uma mensagem final para todos que estão aqui. Me acompanhem em pensamento. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Aí do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e que redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus.